Olá, pessoal. Nessa aula, nós vamos falar sobre filas. Fila é uma lista onde todas as inclusões são feitas em uma extremidade e todas as exclusões na outra extremidade. Ok? Então, é utilizado em filas o critério de retirar, em primeiro lugar, o primeiro nó que foi incluído na fila, não é? Ou seja, o primeiro a entrar na fila será o primeiro a sair, ok? Essa estrutura é equivalente a uma fila de banco, não é? A primeira pessoa a chegar é a primeira a ser atendida, né? E os demais, né, seguem a ordem de atendimento segue a ordem de chegada das pessoas. Essa daqui é uma visão genérica da estrutura de dados fila, né? Então, nós temos o início da fila, fim da fila, né? Você sempre entra pelo fim da fila e na hora de sair, né, você sai aqui pelo início, né? Então, o primeiro elemento a entrar foi o x1, o segundo o x2, o terceiro o x3 e assim sucessivamente. O elemento entra por aqui, né? E na hora de retirar, o primeiro elemento a sair aqui da fila é o x1, será o x1. Depois, se eu solicitar que um novo elemento saia da fila, esse elemento será o x2 e assim sucessivamente. Bom, podemos representar filas por contiguidade de nós, da mesma forma que nós fizemos com pilhas. Okay? Então, temos aqui um caso de uma fila, né, contígua, representada aqui um vetor, né, um vetor de tamanho m, né, onde nós temos nas primeiras posições aqui do vetor, né, dá para você perceber que foram inseridos alguns nós, né? Que seria essa variável f aqui, né? O f é nosso indicador de fim da fila, ok? Então, se o fim da fila está aqui, significa que nós já inserimos n-1 nós na fila, ok? Bom, o c representa o começo, o início da fila, né? E o c está apontando aqui para k mais 1, né? Então, como o c está apontando para k mais 1, significa que nós já retiramos aqui k elementos dessa fila, né? Porque o começo da fila era aqui, na posição 0, né? E durante o processamento, né? Durante o processamento do nosso algoritmo, nós já teríamos removido essas primeiras posições. Então, como que vai ser o funcionamento de uma fila nesse vetor, né? Nós teríamos aqui a inserção dos elementos sendo feitas em ordem, né? Então, o começo vai ser sempre a primeira posição, né? Assim que você inserir o primeiro elemento na fila, obviamente, o começo da fila vai ser o primeiro elemento e o fim também. E aí, à medida em que novos elementos forem sendo inseridos na fila, nós vamos andar com a variável f, né, para a direita, ok? Bom, sempre que tiver que remover um elemento da fila, nós vamos andar com a variável começo também para a direita. Então, se começo estava aqui, né, nós damos um c++ aqui, né, começo mais mais, e vamos vir para este elemento, ou seja, descartei esse elemento aqui, esse elemento já saiu da fila, o próximo elemento que estaria no início da fila passaria a ser o elemento 1. Bom, existe um problema que é muito importante a gente destacar nesse tipo de representação de filas, tá? Esse problema seria basicamente você vir adicionando elementos, né, até alcançar o último elemento do seu vetor. Então, isso pode acontecer simplesmente porque você adicionou mais elementos do que o previsto na sua fila, ou até pior do que isso. Você pensou, eu nunca vou ter mais do que 100 elementos na minha fila, então construí meu vetor com tamanho 100. Só que você tem muitas inserções e remoções de elementos. Então, toda hora você insere um elemento na fila, toda hora você tira um elemento da fila, né? Então, com o passar do tempo, você vai ficar a
cada elemento inserido você vai andar com F uma posição para cá, né? E o começo ele também está vindo para a direita, né? E com isso fica mais fácil de você extrapolar aqui o tamanho do vetor, né? Então nós temos algumas soluções para isso. Por exemplo, uma das soluções seria, toda vez que eu remover um elemento da fila, ao invés de eu andar com o começo para cá, eu poderia simplesmente pegar e jogar o segundo elemento no lugar do primeiro, o terceiro no lugar do segundo, o quarto no lugar do terceiro, e assim sucessivamente. Então eu andaria com o meu começo, aliás, ficaria na mesma posição aqui, né? E o fim acabaria andando para a esquerda aqui, né? Eu iria decrementar o valor da minha variável fim, né? Teria sim que fazer várias trocas, mas é uma das formas que eu tenho para evitar com que muitas operações de inserção e remoção de nós na nossa fila acabe causando um estouro, né, ali dos índices do vetor. Bom, outra situação também, né, seria ao adicionar um nó na fila. Ao adicionar um nó na fila, eu poderia também checar, né, se o começo da fila não estiver na posição 0, eu posso arredar, né, todos os elementos para frente para eu poder inserir o elemento no final. Tem mais uma opção aqui que eu gostaria de mostrar, que seria a utilização de uma fila circular. Uma fila circular, né, cuja representação está aqui, funcionaria da seguinte forma. Nós vamos ter o começo, aqui o nosso começo, estamos falando que é o I, o nó do índice I, né? Então começou aqui 0, 1, 2, né, até I, e o fim está marcado aqui como M-1, o fim da fila estaria aqui, ok? Bom, o que vai acontecer nessa fila, né? O nosso número de nós vai ser o fim, o índice do fim aqui, menos o índice do começo da nossa fila, ok? Mais 1. Então, para contar, por exemplo, se esse fosse o fim da nossa fila e esse aqui fosse o início da nossa fila. Então, nós temos um elemento, 2 elementos, 3 elementos. 2 menos 0, 2, mais 1, 3. Ok? Bom, então a ideia da fila circular é que eu vou adicionando elementos aqui, mas eu também vou removendo. A partir do momento que eu já removi esses elementos da minha fila, como você pode ver, meu primeiro nó aqui, o começo da minha fila, é o nó I. Então, todos esses nós aqui, né, já foram removidos da fila. Então, o que eu posso fazer é que na hora que eu chegar no maior índice da minha fila, eu volto para o índice 0. Okay? Então, eu crio assim uma fila circular. Eu vou continuar preenchendo aqui. Então, o único problema que eu teria com a fila circular, obviamente, é se eu viesse ter mais elementos na fila do que o tamanho do vetor, né? Mas eu já teria uma certa flexibilidade com relação à questão da inserção, né? E sem ter que ficar fazendo trocas. Aquele processo de fazer trocas de elementos, né, para arredar todos os elementos para a primeira posição, né, uma posição à esquerda, é um processo demorado, enquanto na fila circular nós não teríamos esse tipo de gargalo. Bom, mas para resolver o problema, esses problemas que nós estamos falando relacionados à representação de uma fila utilizando vetores, né, nós podemos utilizar então a representação por um encadeamento de nós, ok? Bom, como nós estamos trabalhando então com C#, a nossa fila poderia ser representada dessa forma aqui. Nós teríamos aqui os nós, ok? Podemos vir a ter uma classe nó que possui um valor e uma referência para o próximo nó, né? E a nossa classe fila, né, teria aqui o atributo começo e o atributo fim, né? E para inserir um elemento, né, eu sempre vou inserir após o fim. Para retirar um elemento, eu sempre vou retirar no começo. Então, para inserir após o fim, eu teria que instanciar esse elemento e falar aqui que o meu fim, ponto próximo, recebe o novo elemento.
ok? E para retirar o elemento, né, eu vou checar se o começo for diferente de null, eu falo que o começo recebe o começo ponto próximo, então ele vai passar a apontar para este nó. Né? Então, com uma lista encadeada, que nós temos aqui, né? Só que o método de inserção, né, de elementos, de adição de elementos, sempre vai inserir o elemento ao final da nossa lista, e o método de remoção de elementos, né, sempre vai remover os elementos no início da nossa lista. Se fizermos uma lista encadeada com essas características, nós vamos ter então uma fila. Okay? Na próxima aula, nós vamos iniciar o assunto árvores. Até lá!